uma satisfação enorme estar aqui, ter a oportunidade de debater em um encontro tão bem organizado e tão substantivo como tivemos a oportunidade de ver pela apresentação do diretor do IES. E eu gostaria de discutir 3 pontos básicos. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção para o fato de que regulamentar a legislação ou regular o setor de saúde suplementar requer estímulo à negociação e alinhamento de incentivos e não de substituição do mecanismo de mercado. Nós queremos estimular a negociação, facilitar a negociação e não substituí-la, né, com a determinação de um índice de indexação por parte do governo. O segundo ponto que a gente gostaria de enfatizar, e esse ponto é muito caro eu acho que a todos os setores regulados, é a harmonização com a defesa da concorrência. Em particular, com a harmonização com a nova legislação de defesa da concorrência, a nova lei do CAD. Então, todos os setores regulados, há razões claras para eles serem regulados, mas essa regulação ela deve estar em harmonia com a defesa da concorrência. E, terceiro lugar, uma eventual ação de estabelecimento de algum índice para o setor de saúde suplementar, ele deve ser consistente com uma política mais macroeconômica. E nós sabemos que uma das preocupações da política macroeconômica é o combate à inflação. Também sabemos que a indexação é extremamente nociva ao combate à inflação, né? Então, são esses 3 pontos que a gente gostaria de rapidamente enfatizar. Antes de fazê-lo, entrar no primeiro ponto, só lembrar por que a gente regula mercados, né? A gente regula mercados porque, em geral, alguns segmentos apresentam algumas falhas de mercados. Nós destacamos as 4 falhas mais frequentemente levantadas na literatura. Quando há muito poder de mercado, quando há bens em relação aos quais é difícil excluir, é difícil excluir as pessoas, não há rivalidade, são chamados de bens públicos, quando há muita assimetria de informação e, finalmente, quando há externalidades, quando o benefício social discrepa do benefício privado, ou o custo social discrepa do custo privado. Há uma externalidade. Então, a ação dos agentes acaba levando a uma situação que não é o melhor do ponto de vista do bem-estar e, portanto, há necessidade de algum tipo de intervenção regulatória. No setor de saúde, e como foi já adiantado, e como eu tenho certeza que nessa manhã será muito aprofundado, há várias falhas de mercado, há vários desafios regulatórios. Em particular, chama a atenção a assimetria de informação, que é um dos problemas frequentes e que levam a problemas específicos sobre os quais nós vamos abordar. Tenho certeza que o ministro Maílson também abordará, a questão da seleção adversa, a questão do risco moral, a questão da dificuldade de informação. A informação não flui entre os contratantes da maneira que seria mais eficiente para o mercado. Então, essa é uma preocupação que existe. Quanto se gasta nesse setor, né? Nesse setor se gasta quase 10% do PIB, sendo que os setores privado e público dividem praticamente metade do gasto é setor privado, metade do gasto é o setor público, né?
a maior parte dos gastos privados são com pagamentos diretos às famílias, pagamentos a procedimentos, pagamentos para medicamentos, né? É um mercado cada vez mais importante. O gasto por unidade, o gasto per capita, é mais elevado no setor de saúde suplementar do que no Sistema Único de Saúde, né? São dados gerais que mostram a importância da intervenção, a importância a preocupação em intervir bem nesses setores. Nós tínhamos mencionado que a boa regulamentação é aquela que facilita a negociação, que facilita um acordo. O que preocupa é que quando... e falamos também que a razão de ser da regulação é para tentar atenuar as falhas de mercado. Quando se exagera na regulação, incorre-se na falha de Estado. Quer dizer, é preciso a gente ter claro que a regulação vale a pena até o ponto em que ela atenua a falha de mercado. Mas, se ela gera mais problema do que solução, a falha de Estado é maior do que a falha de mercado e é preciso uma regulação mais inteligente. Um indicador de problemas no setor, que também foi mencionado aqui, é o alto índice de judicialização desse setor. Percebo o professor Furquim, meu colega, de trabalhos, de estudos de FGV, e que se preocupa com a questão da judicialização, que no setor de saúde, como foi muito bem destacado aqui nos estudos do IES, é muito frequente. Quer dizer, há um número de demandas de ações judiciais extremamente elevados. Nós destacamos aqui o número de ações judiciais cadastradas por ano em São Paulo, né? Há um estudo mais amplo, aqui Andréa Cury, que tem trabalhado nesse tema comigo e com um grupo de pesquisadores, ela tem chamado a atenção para esse fato, do grande índice de judicialização, que existe uma grande tendência de judicialização da saúde suplementar no Brasil. Aproximadamente 43 mil ações judiciais ativas em São Paulo, né? E eu suspeito que, e esse levantamento está sendo feito em outros estados, isso indique números também bastante elevados. Quer dizer, isso mostra um problema, né? Mostra um problema porque há um custo transacional muito grande para todas as partes envolvidas, naturalmente, em detrimento do bem-estar, né? Então, um crescimento bastante grande aí das ações judiciais, né? E aqui, fazendo o número de ações por 10 mil habitantes, a gente chega ao índice paulista de judicialização da saúde, né? Quer dizer, mais de... estamos com 9,25, quer dizer, algo que indica um problema, indica um desafio. Quer dizer, nós gostaríamos de resolver as questões contratuais de maneira menos onerosa. Isso reduziria os problemas, né? E aqui também, aqui a gente mostra esses dados que depois, naturalmente, vão estar disponíveis aí a apresentação com os organizadores. Uma questão importante é que não haja decisões que estejam desalinhadas, descompassadas com aquilo que se pretende nas relações contratuais, né? A nova legislação ela estabelece condições de operação para os agentes no mercado. Agora, a grande preocupação é que, na relação entre os operadores de saúde e os prestadores de serviço, não haja uma substituição da negociação entre as partes simplesmente pela determinação
de um índice de reajuste contratual. Quer dizer, isso seria muito negativo, porque não daria conta da diversidade de situações que nós encontramos em cada região do país, em cada tipo de procedimento. Na defesa da concorrência, no jargão da defesa da concorrência, a gente costuma usar a noção de mercado relevante, aquele mercado relevante específico no qual uma determinada relação contratual ocorre, né? Os mercados relevantes, tanto na dimensão do produto específico, no caso do serviço médico que está sendo considerado, ou da dimensão geográfica, eles variam enormemente. Então, essas circunstâncias têm que ser levadas em consideração. Se eu estabeleço uma média nacional e uma regra nacional para todos os casos, naturalmente, a probabilidade de distorção é muito acentuada, né? Como a Vanessa Alboratti sabe muito bem, que também é uma estudiosa sobre o tema. Então, o órgão regulador ele deve atuar nessa resolução de falhas de mercado e, em grande medida, eu gosto dos órgãos reguladores que procuram mimetizar o mercado. Eles procuram fazer regulação que, de certa forma, estão seguindo uma tendência do mercado. É só dar um empurrãozinho, quer dizer, há ruídos informacionais, há problemas, mas não há uma substituição, não há uma intervenção direta de forma a certamente gerar distorções muito grandes. E distorções em um segmento, e aqui a gente procurou chamar a atenção para o fato de que esse é um segmento onde há grandes dificuldades associadas justamente à assimetria de informação e aquilo que nós poderíamos chamar de risco moral, de moral hazard, né? As operadoras, de um lado, elas não têm informação da real necessidade da utilização dos serviços. Essa é um problema muito frequente. Um determinado exame é solicitado. Será que ele era realmente necessário? Será que ele era adequado? Era o procedimento mais adequado? Há um conjunto de julgamentos de natureza muito subjetiva que tornam essa informação muito menos objetiva do que qual é o tipo de soja que eu estou exportando em um determinado mercado. Quer dizer, então, esse é um mercado onde a heterogeneidade, a dificuldade informacional é extremamente grande, né? Então, há esse problema, de um lado, você não sabe exatamente o que é necessário. Os beneficiários, por outro lado, os pacientes, aqueles que estão precisando do serviço de saúde, eles também não sabem exatamente o que eles precisam, com exceção, naturalmente, dos profissionais da área, mesmo os profissionais da área, às vezes, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eles também não sabem se eles precisam daquele exame ou daquele procedimento, daquela cirurgia ou não, né? Em geral, nós tendemos a ser avessos ao risco, como pacientes, né? Especialmente, no meu caso, um hipocondríaco é extremamente avesso ao risco, né? Se bem que eu sou tão avesso ao risco que provavelmente eu recusaria qualquer procedimento, né? Então, o que acontece é que também o consumidor não tem informação exatamente de quanto ele necessita daquilo. Ele passa pelo julgamento médico. E, por sua vez, a relação, o incentivo do médico, naturalmente guiado por uma formação profissional, por uma formação ética, mas também há um incentivo de remuneração que, muitas vezes, está associado à quantidade de exames solicitados. Então, essa combinação é uma combinação explosiva, né? Quer dizer, um paciente avesso ao risco e quer todo tipo de exame. Ninguém sabendo muito bem que tipo de exame precisa. E, por sua vez, o profissional da área tendo um incentivo a maximizar o número de procedimentos, essa é uma combinação explosiva,
né? E, se der qualquer tipo de problema nas relações contratuais, um poder judiciário bastante moroso, que vai decidir sem um conhecimento específico da questão, isso é uma receita certa para um mercado que não vai funcionar muito bem. Então, elevados índices de judicialização, elevados custos, uma inflação médica muito elevada, são sintomas desse problema, né? Então, aqui nós temos essas questões, e também um problema sério relacionado à seleção adversa no setor de saúde suplementar, né? Naturalmente, a qualidade das carteiras importa muito do ponto de vista da solvência, do ponto de vista da saúde financeira das operadoras, né? E aí é uma assimetria grande, é uma assimetria que ocorre desde o problema lá dos carros usados, do George Akerlof, que é um professor da Universidade de Berkeley, que ganhou o prêmio Nobel com um artigo do mercado de limões, chamando a atenção que para o dono do carro usado sabe exatamente se aquele carro é bom ou não. Agora, quem vai comprar não sabe exatamente se aquele carro é bom ou não. Portanto, não está disposto a pagar exatamente um preço elevado por algo que ele não sabe se realmente é verdadeiro. Essa dificuldade informacional gera uma dificuldade muito grande do mercado funcionar adequadamente. Da mesma forma, quando se trata de planos de saúde, o indivíduo ele não sabe qual é o seu estado, as suas necessidades, ou pelo menos até certo ponto, mas isso não necessariamente é do conhecimento do mercado. E se, em caso de elevação de custo, em caso de restrição orçamentária, como, aliás, é o que a gente está vivendo nesse momento de crise, há uma saída de consumidores. A tendência daqueles consumidores beneficiários que precisam menos do plano saírem, portanto, de uma restrição, uma queda maior da qualidade das carteiras dos planos, quando há qualquer pressão de custo que leve a restrições orçamentárias que levem as pessoas a saírem dos planos, né? Então, toda vez que há uma imposição externa de custos extras, há uma piora na qualidade das carteiras e maior dificuldade de funcionamento do sistema, né? Que é exatamente o contrário do que, muitas vezes, a política pública procura fazer, né? Então, essas são as motivações da regulamentação. Aqui, a Lei 13.003, ela tem um prazo relativamente curto para a renegociação entre as partes, né? Isso faz com que, ela não estimula a negociação, né? Ela poderia estimular mais a negociação. Então, a primeira observação é que, no Brasil, seria necessário mais estímulo à negociação entre as partes, entre prestadores de serviços e operadores de um lado, e uma menor probabilidade, menor frequência de intervenção. Um segundo ponto é que as relações entre os agentes econômicos nesse segmento devem estar alinhados com a defesa da concorrência, né? Há, inclusive, um acordo entre a Agência Nacional de Saúde e o CAD, né, visando viabilizar, aperfeiçoar a atuação de cada um deles. Eu acho que, olha, é impossível exagerar a importância que existe desse bom relacionamento entre, de um lado, os reguladores setoriais e, de outro lado, o órgão de defesa da concorrência.
Eu acho que muitas vezes, eu já trabalhei no CAD, muitas vezes o órgão mais geral de defesa da concorrência não entende os problemas específicos do setor regulado. E, muitas vezes, no setor regulado, não se estimula suficientemente os mecanismos de mercado. Então, essa interação entre os dois é extremamente útil para o sistema, né? Para aprimorar o tipo de intervenção. Então, essa cooperação e compartilhamento de tarefas ajuda a um sistema mais eficiente. Da forma que a nova legislação de defesa da concorrência foi concebida, aprovada em 2011 e entrando em vigor em 2012, a Lei 2.529, existe um órgão na administração pública, que é a SEAI, que tem a função precípua de estimular a concorrência. Na verdade, a ideia original era de que sempre houvesse no Estado um órgão preocupado com o bem-estar e com o funcionamento do mercado, e que estimulasse, fizesse aquilo que se chama, na literatura e no jargão do setor, de advocacia da concorrência. Então, se houver uma norma da ANS, mas pode ser uma norma da ANEEL, da Anatel, de qualquer órgão regulado, que não esteja de acordo com as regras de concorrência, que houvesse um estímulo para que haveria uma recomendação, um estímulo para que essas regras fossem utilizadas, né? Ou, eventualmente, alteradas, né? As agências reguladoras, por sua vez, elas também podem, verificando algum tipo de problema, elas também podem interpor recursos junto ao CAD, podem fazer representações. Há uma preocupação que, em percebendo ações anticoncorrenciais, que elas possam fazer uma representação mais ágil junto ao CAD. Né? E nos processos administrativos sobre condutas anticompetitivas, isso é bastante importante, né? Isso é bastante importante. E esses processos eles têm se tornado muito frequentes no CAD. O que a gente observa é que há vários processos envolvendo práticas anticompetitivas, envolvendo o mercado de saúde de um modo geral. E daí vale a pena a gente olhar quais são esses casos, né? Aqui, por exemplo, decisões de julgamentos de processos administrativos abrangendo o período junho de 96 a maio de 2015, abrangendo processos administrativos referentes a tabelas médicas, né? O CAD tem recorrentemente rechaçado o uso de tabela de preços, né? Que é um uso frequente e que tem tido um alto índice de condenação, né? Então, isso é bastante importante ter isso em mente. E, nas relações com os prestadores de serviços, isso é bastante importante. Depois, há um tipo de processo também envolvendo unimilitância profissional, né, que tem tido há vários casos de cessação de conduta. São 25% aí dos casos, 65% de condenação ou cessação de conduta. O termo cessação de conduta suspende-se o processo, né, mas digamos, há uma cessação da prática que vinha sendo feita, né? Houve vários casos em várias regiões do país de exigência de que um profissional, um médico, só pudesse atender uma determinada entidade, e isso foi, em vários casos, considerado como uma barreira à entrada, e houve condenação ou termos de cessação de conduta. Depois,
mais recentemente, isso é um processo que vem ocorrendo com bastante frequência, vários processos administrativos associados a uma ação combinada de preços, uma ação coordenada no mercado, envolvendo cooperativas médicas, né, que também têm causado problemas e polêmicas em determinados segmentos. Esses 3 conjuntos são os conjuntos que nós conseguimos detectar, numa análise histórica, a gente conseguiu detectar esses 3 conjuntos como os mais frequentes, né? Aliado às várias ações judiciais, um elevado índice de judicialização, a gente vê vários problemas, né, nessas relações contratuais. Quer dizer, tem muito... E que, até certo ponto não surpreende, porque nós chamamos a atenção para os problemas informacionais envolvidos, mas a nossa convicção é que nós podemos melhorar se houver um entendimento da legislação mais pró-mercado, se houver uma preocupação em estimular a negociação e a contemplar as diferenças envolvidas nos vários mercados e não estabelecer critérios iguais para situações diferentes. Aqui nós temos um quadro que resume isso em relação aos processos administrativos sobre condutas anticompetitivas no mercado de saúde suplementar. Quer dizer, um quadro, eu procurei ressaltar 3 casos: tabelas médicas, unimilitância e ações combinadas ou cartelizadas de cooperativas. Então, nos parecem os problemas mais frequentes, né? Então, o que a gente imagina é que uma intervenção mais leve, ou realmente, quando for o caso, né, a definição do índice de reajuste nos parece mais sábio do que a imposição de um índice de reajuste geral para todos os segmentos. Se estabelece algo que é igual para situações muito diferentes, a probabilidade de problemas e a probabilidade de distorções é enorme, né? Então, a nossa recomendação seria aquilo que a gente costuma chamar de regulação minimalista. Eu diria que a boa regulação tem 2 características. Ela é minimalista e pró-concorrencial. Você procura mimetizar ao máximo aquilo que o mercado geraria em situações melhores e procura ser a mínima possível para evitar custo burocrático e excesso de ônus para as partes, né? Então, já há instrumentos na legislação infralegal que sugerem esse tipo de encaminhamento, né? Então, eu não vou me estender aqui, mas, digamos, o princípio geral é o princípio dessa intervenção minimalista por parte da ANS, e a gente chega a fazer uma recomendação de regulamentação. Finalmente, queria fazer um comentário que está relacionado ao combate à inflação. Quer dizer, se estabelece um índice de reajuste igual para todos os contratos, se há uma intervenção frequente através de estabelecimento de índice de reajuste, isso acabaria levando a um reforço de indexação, o que seria ruim, né? Aqui a gente tem uma visão geral que nos foi trazida pelo Sandro Alves, num recente trabalho, acerca do impacto da inflação médica nos custos médico-hospitalares. E aqui a gente lembra como nós estamos na atualidade em termos de inflação. Nós temos uma situação
em que a nossa taxa de inflação geral no país já é bastante elevada, né? Hoje a gente projeta uma inflação para esse ano próxima a 9%. Em um cenário relativamente otimista, ela vai convergir, mas ainda vai se manter no nível superior à meta inflacionária de 4,5%. Quer dizer, a inflação média, a situação média no Brasil é uma situação que gera desconforto, né? E com uma situação em que os preços que vinham sendo artificialmente contidos, os chamados preços monitorados ou administrados, tiveram um comportamento muito forte no período recente, né? Uma pressão inflacionária muito forte. Quando você tem essas mudanças de preços relativos, se torna ainda mais artificial impor um reajuste médio a todos, né? Isso se torna ainda mais necessário um combate à inflação mais severo e evitar, sobretudo, qualquer tipo de indexação, né? A indexação torna o combate inflacionário muito mais difícil. Quando nós desdobramos o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor ampliado, né, e consideramos as várias regiões do país, as várias capitais aqui, a gente tem, considerando até julho de 2015, a gente tem algo próximo a 10% de inflação na média do país. Mas a média é muito pouco representativa do que acontece no conjunto do país. Então, certamente, em Curitiba, há uma pressão muito mais forte dos honorários médicos, e em Belém do Pará há uma pressão que é metade do que aquilo que a gente observa, menos da metade do que aquilo que a gente observa em outras capitais. Então, essa diversidade de situações nos lembra daquele problema inicial. Nós temos um sem número de mercados relevantes que, na sua dimensão geográfica, apresentam evolução de custos muito grande, a amplitude aqui é muito grande. Sobretudo no momento atual, em momentos de choques de preços relativos, como o que nós vimos há pouco, de energia elétrica, de água, de luz, etc., etc., de gasolina e tal, que eram os preços administrados, nesses choques, então, a variância tende a ser maior ainda. E aí, um índice médio imposto por um agente externo nas relações contratuais, a probabilidade de gerar distorção é 100%. Né? Então, há uma grande probabilidade de distorção. Aqui, a gente pega outro índice, outro item do IPCA de serviços laboratoriais e hospitalares. Também a variação é fenomenal, né? Muito maior, 15% aqui em Curitiba, contra 2,6% em Belo Horizonte, né? A gente vê também variações muito grandes em torno da média. Quer dizer, essa é uma média que realmente é a cabeça no freezer e os pés no forno, né, ligado. Quer dizer, essa é uma média pouco representativa, né? Produtos farmacêuticos e óticos, né? Também aí a variância é menor, né? Mas também não deixa de ser significativa dependendo da composição e do peso que esses produtos exercem, que eles têm na composição de cada setor. Então, em síntese, a reindexação de contratos é um grande obstáculo ao combate inflacionário, gera distorções, certamente reduz incentivo ao aumento de produtividade, altera a expectativa, quer dizer, muitas vezes um índice de reajuste superior àquilo que vinha acontecendo, altera a expectativa, induzindo a uma expectativa de maior evolução, maior crescimento dos custos, né? Gerando uma distorção enorme nos mercados e tornando muito difícil a livre negociação entre, de um lado, os operadores, de outro lado, os prestadores de serviço, né? Então, daí a nossa recomendação de que isso seja evitado, realmente, só em último caso que seja
utilizado algum tipo de índice de reajuste, mas seja estimulada a negociação, né, para que não haja essa rigidez, desestímulo à negociação, né. Então, isso dificulta o combate à inflação. A inflação é particularmente nociva no setor de saúde, quer dizer, a inflação ela corrói os ganhos dos assalariados, diminui a capacidade de pagamento, retira beneficiários do sistema que saem do sistema suplementar e vão colocar mais pressão sobre o SUS, que já é extremamente pressionado, e reduz a qualidade das carteiras, e a qualidade das carteiras das operadoras, como a gente viu antes, é justamente um choque de custo, coloca restrição no orçamento das famílias, as famílias saem do sistema suplementar, diminui a qualidade, obrigando um risco maior, obriga um aumento de preço e que torna o sistema menos saudável e menos abrangente. Então, essencialmente, nessa conversa, o que nós chamamos a atenção foram para 3 pontos. Que o regulador tem que ser muito sábio para regular o mínimo e para regular pró-mercado, né? Segundo, o regulador tem um grande aliado que fica ali na asa norte de Brasília, que é o CAD, para se preocupar com a concorrência no setor, se preocupar menos com o estabelecimento e com a fixação de preço e com tabelamento e mais com informação. Se o problema do mercado é a simetria de informação, o mercado precisa mais informação, mais negociação, mais segurança jurídica, mais conhecimento por parte daqueles que decidem. Então, se o judiciário vai tomar uma decisão, é importante que ele seja, e aí o papel do Instituto é fundamental, e tem sido fundamental, e de várias entidades do tipo, das entidades acadêmicas também, no sentido de informar o judiciário sobre as consequências de determinadas decisões. Aquilo que se quer proteger, a meu juízo, grande parte dessas ações judiciais, na verdade, no conjunto, na verdade, está desprotegendo beneficiários em vez de protegê-los, né? E, finalmente, uma relação entre aquilo que ocorre no setor, quer dizer, muitas vezes se observa uma certa vontade de ter um índice. Bom, é muito difícil negociar, é muito complicado, etc. Por que o governo não define logo qual que é o índice a ser adotado nesse contrato, né? Esse comodismo e esse vício que nós temos do passado de espiral inflacionária, e esse vício que nós temos de sempre procurar no Estado a resolução dos problemas e não na negociação franca e transparente entre os agentes, esse vício é muito caro para o próprio combate inflacionário, que, por sua vez, a inflação é extremamente nociva, porque ela dificulta o cálculo econômico, ela corrói o poder de compra das pessoas e, naturalmente, ela solapa as bases de um sistema sólido de saúde suplementar. Então, por essas razões, essas são as reflexões que nós fizemos sobre a Lei 13.003, e agradecemos muito a oportunidade de vir aqui ao Instituto compartilhar com aqueles que são especialistas na área, militantes na área, e essa foi uma reflexão de um grupo multidisciplinar. Os advogados se debruçaram muito nas ações judiciais, nós nos debruçamos mais nos aspectos econômicos, e espero que essas reflexões contribuam para o debate. Muito obrigado.